bem-vindas para a nossa aula secreta. Mulheres autoconfiantes, casamento inabalável, uma jornada de conexão, de intimidade e de segurança no nosso casamento, né? Qual o verdadeiro segredo das mulheres mais desejadas, valorizadas e amadas pelo seu marido? O que acontece, né? Que movimento que é esse que a gente vai fazer ou consegue fazer, que vai fazer com que algo também comece a mudar na nossa relação de casal? O que faz com que uma mulher se torne prioridade para seu homem sem ela ter que pedir, né, que ele mude o jeito dele? O que torna uma mulher totalmente segura e confiante no seu casamento? Como construir um casamento inabalável? Porque muitas vezes o diálogo se torna uma armadilha dentro de um casamento e mais afasta do que traz conexão e intimidade na relação de casal. Como sua baixa autoestima e sua falta de autoconfiança impactam negativamente no seu casamento, porque fazer terapia de casal muitas vezes pode trazer ainda mais desconexão no seu casamento, deixar o marido ainda mais distante. Como acessar o verdadeiro poder de uma mulher para trazer o seu homem para dentro da relação e apoiá-lo a expressar o melhor dele pelo casamento e pela família. Eu sou a Taimã Massarolo, sou psicóloga sistêmica, sou terapeuta familiar, trabalho com desenvolvimento pessoal para mulheres já tem praticamente 16 anos. A principal diferença é que eu sou, né, o meu principal caso de estudo. E foi essa transformação pessoal que me traz hoje a segurança para eu conduzir mulheres. Sou uma mulher em busca dos meus processos internos sempre. Sou casada com o Sérgio, juntos somos pais dessas 3 crianças, Maria Clara, Ana Lívia e o Benício. Juntos a gente vem construindo todos os dias esse casamento, vindo de famílias, né? De histórias familiares, de muitas dores, de muitos problemas, de muitas situações difíceis e desafiadoras. Então, para quem não me conhece, essa sou eu, essa é um pouquinho da minha história. Primeiro, eu gosto sempre de trazer aqui o que a gente ganha quando a gente começa a entrar nesse movimento. Então, quais são os ganhos? Quando a gente assume o nosso lugar no feminino, quando a gente se conecta com o nosso feminino, quando a gente acessa o nosso lugar de cura, né? A gente vai ajudar o nosso casamento a ir para um novo nível. Quando eu ocupo apenas o meu lugar de mulher na relação, eu deixo de querer ocupar o lugar do meu marido ali na relação de casal, o nosso casamento vai melhorar, a nossa estrutura familiar vai melhorar. De modo geral, essa família começa a prosperar mais e muitas vezes o nosso parceiro, o nosso homem também começa a prosperar mais. Os homens mais que tendem a ter mais sucesso financeiro, profissional, a maioria deles são homens casados ou que se casam no meio dessa jornada e isso ainda melhora, e homens com filhos. É interessante isso, sabe? É tudo uma questão de propósito, né? Quando esse homem entra dentro dessa relação e consegue colocar sua família como propósito, como grande propósito, a tendência é que esse propósito gera um novo movimento de prosperidade, de fluxo, tanto para mulheres quanto para homens. Que quando a gente ocupa um lugar de homem, a gente toma a frente da relação, isso vai gerar desequilíbrios na relação, ele às vezes já tem o masculino dele enfraquecido, vai enfraquecer ainda mais o masculino dele. Então, essa é uma grande vantagem que acontece. Outro grande ganho, quando o casamento vai bem, os filhos tendem a ficar mais tranquilos, mais estáveis emocionalmente e mais autoconfiantes. Os nossos filhos nos leem em segredo, né? E eles sabem exatamente aquilo que se passa dentro de nós. Os nossos filhos sentem aquilo que se passa na nossa alma, eles leem a nossa alma. Entender que o nosso movimento de cura vai impactar a nossa autoconfiança, a nossa segurança, vai impactar diretamente nos nossos filhos. A nossa cura vai agir, vai reverberar diretamente nos nossos filhos. Quando o casamento tá bem, né? Quando a gente está melhor, a gente produz mais, brilha mais profissionalmente. Então, um ciclo positivo que se retroalimenta. Não estou dizendo que crescimento profissional da mulher dependa do casamento, obviamente que não. Mas é inegável que quando o casamento está bem, quando a gente consegue colocar a nossa energia ali no nosso trabalho, quando a gente está ali, a tendência é que seja a nossa produtividade vai melhor, a gente está muito mais livre para produzir. Uma mulher autoconfiante deixa de mendigar amor e com isso se torna verdadeiramente interessante, misteriosa e irresistível para seu marido. Isso aumenta a conexão e a intimidade. Quando a gente está perto de uma pessoa que é insegura, essa pessoa muitas vezes ela causa um movimento assim que
que é ruim para todo mundo. Isso na relação de casal desconecta muito. Que o outro vai sempre me ver a partir do jeito que eu me vejo. Então essa mulher ela fica muito controladora, fica muito previsível. O feminino profundo, ele tende a trazer esse mistério por si só. Uma mulher que dá vontade de estar perto, porque quando eu estou perto dela, ela desperta também o melhor em mim. A gente entender que, óbvio que não estamos falando sobre sermos responsáveis sozinhas pelo nosso casamento, mas entendermos a profundidade desse movimento. Uma mulher com autoestima e autoconfiança traz seu marido para dentro da relação e não deixa brechas para que outras pessoas de fora da relação destruam o seu casamento. Seja pessoas da família interferirem, darem pitaco, seja isso, ou seja também pessoas, né, dar brecha para eu não ocupar o meu lugar e deixar um espaço para uma outra pessoa, uma terceira pessoa entrar dentro da nossa relação. Quando ela ocupa o lugar dela, essa mulher se torna automaticamente mais magnética, mais irresistível, ela se torna mais interessante, porque ela está expressando o melhor dela, do lugar dela de mulher, e isso automaticamente leva o homem a também, muitas vezes, querer expressar o melhor dele enquanto homem. Quando a gente está próximo, gente, de pessoas que buscam crescer, que buscam evoluir, que buscam expressar o melhor delas, de modo geral, a gente tem vontade também de expressar o nosso melhor. Muitas vezes essa mudança se torna física, assim, a gente muda o semblante, se torna um semblante muito mais leve. E aí, por que eu vim falar com vocês sobre isso? Porque eu já fui, sim, essa mulher insegura, codependente, essa mulher que aceitava aí migalhas de amor, né, tá? Eu vim de muitas dores com relação ao feminino. Eu estava sempre insegura, eu estava sempre pisando em ovos, eu estava sempre em relações difíceis, eu precisava da validação externa do outro, isso tornava as relações extremamente pesadas. Eu fingia muito ser uma mulher feliz, assim, às vezes as pessoas que me olhavam de fora achavam que eu tinha tudo para ser uma mulher feliz e que eu talvez fosse uma mulher feliz. A minha alma não deixava mentir quantas dores eu carregava, meu olhar não deixava mentir quantas dores eu carregava. Eu mesma fui a principal responsável por tudo isso, porque eu tinha dores profundas na minha alma. Estar dentro do relacionamento era o verdadeiro terror. Que depois, e a partir disso, eu comecei a acessar curas, né? Especialmente curas do meu feminino. Se hoje eu vivo um casamento de segurança, de intimidade, de conexão, né, com os meus filhos aqui, isso é em função de curas que eu passei, para mostrar para vocês que esse caminho é possível. Bom, se você está tentando resgatar o seu casamento para construir uma relação inabalável, muito cuidado com alguns erros, né, que muitas de nós cometem. A armadilha da supervalorização do diálogo. Primeiro, a gente acha que o grande problema ali, muitas vezes, da nossa falta de conexão, tem a ver com essa questão do diálogo. Então, o diálogo é importante para fazer ajustes na relação de casal. Mas se esse casal estiver desconectado, estiver fora de seus lugares, o diálogo não vai resolver. Não nos leva à verdadeira intimidade. Estudo do Eric Berne, né, falando sobre as relações, né, a quantidade e a qualidade aqui das relações. Ele estrutura o tempo aqui, as formas com que a gente passa o tempo, né? Alinhamento, isolamento, ou seja, o nosso tempo que a gente precisa também ficar sozinha. Os rituais são as coisas que a gente repete todos os dias e passa o tempo aqui. Os passatempos são as coisas mais aleatórias que são importantes para a gente para passar o tempo. As outras atividades que a gente precisa fazer, trabalho, sono, alimentação. E aí ele entra nesses dois que são os importantes aqui, que são os jogos psicológicos e a intimidade. O que são os jogos psicológicos? É um relacionamento a partir das dores. Eu sinto que é uma rejeição direta a mim, e isso faz com que eu me feche, aí quando eu me fecho, ele se fecha também. Então, os nossos diálogos, na verdade, são maneiras de tentar resolver. E nos jogos psicológicos, a nossa relação não se aprofunda verdadeiramente para a intimidade. O problema é porque falta intimidade. Aqui não tem futuro. Aqui o futuro é um problema sério. A grande diferença é quando a gente consegue sair desse movimento, né, dos jogos psicológicos. Se você for para intimidade, com pouco diálogo você resolve o que precisa resolvido. Se você tiver verdadeira intimidade.
Eu só consigo ter intimidade com o outro quando eu tenho primeiro intimidade comigo. O problema de vocês está na falta de intimidade, que vem da verdadeira conexão. Outro grande problema, a boazinha controladora. A boazinha é aquela que faz demais para ter algo em troca, que é validação, para tentar mudar o jeito do outro, para tentar controlar o jeito do outro. Para ter amor, eu precisava agradar demais, eu precisava corresponder às expectativas. Aquela que faz demais, ela está sempre frustrada. Quanto mais ela fizer, mais fundo fica o buraco. Acessar as dores profundas do meu feminino, para que aí então, conectada, né, a mim mesma, eu consigo estabelecer novas relações. A premissa do casal é que haja equilíbrio, mas quando um faz muito mais do que o outro, desequilibrou. Desequilibrou, virei mãe, virei controladora. A gente precisa entender o que faz essa mulher precisar ser boazinha e controladora. A última armadilha que eu vou trazer aqui é a da terapia de casal, né? O que eu chamo de fuga da autorresponsabilidade. Muitas vezes a busca pela terapia de casal é uma busca equivocada. Mas a grande questão é que qual que é o ponto central aqui? Eu chamo de teoria de chave fechadura aqui. Os casais se encontram por questões complementares, porque o mais importante é que cada um faça seu próprio movimento. O outro que está com você também, por causa de questões complementares, ele vai começar a sentir a sua mudança e ele vai começar a fazer movimentos dele, né? O feminino é que traz o movimento de mudança. Muitas vezes até parece um milagre, porque as mudanças começam a agir muito rápido a partir do momento em que a gente acessa. Então, o que tem por detrás dessa dinâmica que sabota o casamento aqui de tantas gerações? O que está por detrás disso tudo? Feminino ferido, desconexão com seu valor pessoal, dificuldade de ocupar o seu lugar feminino. Então, antes disso, eu só vou falar das características dessas mulheres com feminino ferido e eu vou me aprofundar aqui quais são as raízes. Características das mulheres com feminino ferido. São mulheres que são mais agressivas ou passivo-agressivas, muito irritada, irônica, mal-humorada, sem paciência. Aquelas mulheres que estão sempre com pressa, controladora, codependente, tem dificuldade de colocar limite nas pessoas e também de respeitar os limites do outro. Quer salvar todo mundo, mas não consegue salvar nem a si mesmo. Não confia em ninguém, não confia nos homens. São mulheres muitas vezes competitivas, elas competem contra as mulheres, elas competem com os homens. São mulheres carentes, geralmente leva tudo pro lado pessoal, é insegura, não se acha boa, tem muita dificuldade de pedir ajuda, não quer precisar de ninguém, não quer precisar de nada. São todas características de mulheres com feminino ferido. A maioria das mulheres vivem isso aqui, ó. Se sente sozinha, se sente sem apoio, sente o marido distante, sexualidade ruim, baixa libido, medo de ser traída, ciúmes, o marido está sempre priorizando as coisas dele, ela não se sente amada, não se sente valorizada, casamento desequilibrado, pessoas interferindo no casamento, falta de intimidade, falta de conexão. Vamos agora nos aprofundando nas raízes. Quando a gente está desapropriado do nosso valor pessoal, vai fazer com que o outro me veja também desse jeito. Na verdade, isso está sendo um espelho da maneira como que você ainda se vê. De onde vêm essas dores do nosso feminino ferido? Constitucional. Nós, mulheres, como mulheres fortes, somos formadas por mulheres que também foram fortes, que vêm de dores com outros homens que fizeram essas mulheres sofrer. As dores são passadas. Então, isso me constitui. Outro ponto importante, críticas das mulheres com relação ao próprio feminino. Elas falam assim, nossa, ser mulher é ruim, gente. Mulher sofre demais. Isso vai diminuindo, vai deteriorando o nosso valor. E muitas mulheres cresceram ouvindo tudo isso. Em outro, esse feminino que é desvalorizado no universo masculino. O mundo é regido pela energia masculina. Então, a gente tem que aprender de tudo isso que a gente veio, como que a gente vai sair disso? Quando a gente dá um passo, gente. Quando vocês entram e começam a se aprofundar nesse processo de cura, é muito profundo, assim. As raízes da baixa autoestima. Desconexão com a sua essência. Então, primeiro ponto. Segundo ponto, registros da nossa vida intrauterina. Então, quando a gente estava ali sendo gestada no útero da nossa mãe, eu me desconecto do meu próprio valor. Eu não sei se eu sou boa o suficiente, eu não sei se eu estou atrapalhando, eu não sei se eu cheguei na hora errada. Uma última questão, as dores da nossa criança interior, que aquela criança que não se sentiu vista, que não se sentiu amada, que precisou mendigar amor, que
achava que para ser amada ela tinha que ser muito boa, ela foi se desconectando dela mesma e entendendo que ser do jeito que eu sou não é bom. Os 5 passos para conquistar esse casamento inabalável, tão inabalável quanto sua autoestima e quanto a sua autoconfiança. Então, primeiro movimento de conexão com o nosso feminino. A gente vai precisar trabalhar as mulheres da família que sofreram, que ficaram sozinhas. Isso vai me ajudar a acessar cada vez mais o meu feminino e me tornar uma mulher independente da história familiar da qual eu venho. Segundo, cura da criança interior. À medida em que eu curo aquelas dores daquela menina que se sentiu não vista, não valorizada, dores especialmente de rejeição, isso vai fazer com que eu me sinta cada vez mais segura, mais autoconfiante, e isso vai novamente mudar o olhar de valorização do outro sobre mim. Terceiro ponto, reprogramação de vida intrauterina. As dores que a minha mãe viveu durante a minha gestação, né, a desvalorização dela do próprio feminino. Agora a gente precisa fazer um movimento, um trabalho de reprogramar essas dores que fazem com que eu sentisse que do jeito que eu não era boa o suficiente, talvez vim na hora errada, talvez estou atrapalhando. Quando eu reprogramo isso também, eu deixo de me sentir essa mulher que estou sempre incomodando. Será que o problema sou eu? Muitas vezes, gente, a gente passa uma vida negando a nossa própria existência. Depois a gente precisa passar para o passo 4, que é um passo muito exclusivo do meu trabalho, aqui da minha mentoria, que é a reconciliação profunda com o masculino. Vários pontos de dores do meu sistema com relação a essa relação entre mulher e homem e as dores que as mulheres com relação aos homens. A gente vai trabalhar questões profundas com relação ao masculino. Sem isso, eu não consigo me entregar profundamente, estar verdadeiramente disponível para essa relação de casal. E o quinto ponto, né, é a dança das polaridades na prática, que é essa sabedoria de ocupar o seu lugar no feminino, e de, ao mesmo tempo, fortalecer o masculino do seu marido. Isso vai trazer intimidade e conexão. Vai interferir na minha comunicação, né, na minha comunicação assertiva, incentivo meu homem a crescer no masculino dele, eu confio nele, eu confio na potência dele, eu aceito e recebo o amor dele. Então, quando a gente consegue fechar todo esse movimento, isso vai fazer uma grande diferença. E aí, para finalizar, quero trazer aqui para vocês, a gente vai fazer uma meditação guiada aqui no final. O que é esse casamento inabalável, gente? Nós temos que saber que somos duas pessoas simples e comuns, um homem e uma mulher comum, simples, cheio de problemas, mas um casamento inabalável, eu tô falando de pé no chão, de vida real, não tô falando de foto bonita no Instagram. Casamento inabalável, que é um casamento em que a gente tem quais pilares aqui? Equilíbrio. Sem equilíbrio, esse casamento está em risco. Segundo, confiança. Conexão, intimidade. Conexão e intimidades andam juntas. Se eu não tenho conexão nem comigo mesma, como é que eu vou me conectar com o outro? Se eu não sei nem quem eu sou, se eu não sei nem o meu próprio valor, como é que eu vou reconhecer o valor do outro também na minha vida? Sem conexão não tem intimidade. Ninguém vai se entregar intimamente para alguém se eu não tenho confiança. Ninguém se entrega para quem não confia. Prazer. Como é que eu posso viver o prazer na minha relação? Eu preciso estar bem comigo mesma, né? Conectada com a minha própria vida profundamente, para que eu possa viver o meu próprio prazer, me permitir o prazer, em primeiro lugar, de viver. Também um casamento inabalável, um casamento de crescimento mútuo, em que não é um cresce e o outro diminui, que a gente cresça enquanto casal, enquanto família. Um casamento em que tenha entrega, entrega é a condição ali também da confiança. Então, e a capacidade de romper também padrões disfuncionais, porque senão a gente vai só ficar repetindo os padrões disfuncionais da nossa família. A gente vai fazer já uma meditação guiada, bem bonita. Mas antes eu quero falar aqui com vocês sobre o programa da Mentoria Avançada Casamento de Alto Valor. A gente vai trabalhar conexão com o nosso feminino, a gente vai trabalhar sobre sair do plano secreto de solidão, a gente vai trabalhar a reconciliação com o masculino, então trabalhar todo esse movimento aqui de conexão. A gente vai aprender sobre esse movimento do masculino e do feminino, vai trabalhar a partir disso como que a gente vai trabalhar esse casamento de alto valor, quais são os pilares, os princípios, então trazendo tudo isso, né, que vai ajudar a gente a trabalhar e dar esses passos. A mentoria, ela funciona através de aulas gravadas, vocês têm acesso a uma plataforma riquíssima, com várias aulas gravadas sobre todo o processo. A gente tem lá passos de exercícios só com meditações guiadas, exercícios. Vocês têm um acompanhamento direto comigo por 6 meses, em que a gente tem encontros
quinzenais, em que a gente vai fazer dinâmicas sistêmicas, constelações familiares e orientações individualizadas. A cada encontro, eu dou um direcionamento para cada uma. A gente faz ali para vocês aquilo que precisa ser feito para cada uma em cada encontro. A gente tem um encontro de boas-vindas também, que vocês recebem toda uma trilha para fazer, para aproveitar ao máximo todo o nosso processo. Vocês têm acesso direto a mim por todo o tempo, me mandam ali no WhatsApp, no privado, eu sempre respondo vocês. É um movimento muito profundo, de 6 meses, extremamente transformador, e é um trabalho que começa o resultado muito, 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 muito rápido. De bônus, vocês ganham a mentoria Os Códigos do Casamento Extraordinário, o programa Meu Lugar no Feminino, Sucesso no Relacionamento de Casal, o curso online Desvendando a Culpa, que é para trabalhar autossabotagens, e tem mais um que não está aqui, que é o programa Você Feminina Irresistível. Qual que é o melhor caminho? É fazendo a aplicação aí, e esperem, aguardem o contato da nossa equipe para a gente agendar uma sessão, a gente vê todo mundo ali, ver quem está no perfil. É o melhor caminho, é um caminho profundo e transformador. E agora a gente vai fazer aqui nossa meditação guiada. Respirem fundo, soltem o ar devagar. Imagine que você está chegando agora em um lugar na natureza em que você se sente bem. Vai se conectando com esse lugar, vai sentindo seus pés tocando o chão, o sol te aquecendo. A brisa aquecendo seu rosto, seus cabelos, vai experimentando paz. E aí nesse lugar, que é um lugar extremamente seguro para você, imagine que aí diante desse lugar se abre, você vai caminhando por esse lugar de preferência na natureza, e você se depara com um espelho. Você vai se aproximando desse espelho, você vai caminhando, olhando a sua imagem no espelho, até que você para bem em frente ao espelho e veja seu corpo todo. Você vai começar a perceber tudo aquilo que constituiu você, a sua vida, a sua história, que constituiu cada fibra da mulher que você é. E olhando a si mesmo no espelho, você vai começar. Eu digo sim para tudo que precisou acontecer para que eu chegasse aqui hoje, para tudo que me constitui. Na linhagem materna, eu digo sim. Para minha linhagem paterna, eu digo sim. Eu digo sim. Se vocês quiserem, vão se abraçando, acolhendo tudo que precisou acontecer. Respira fundo, solta o ar devagar. E aos pouquinhos vai voltando para cá. Bom, isso foi só uma amostrinha rápida aqui de um movimento, né? Para a gente começar a fazer, para vocês começarem a fazer. Nós estamos aqui por vocês. Temos várias formas de servi-las da melhor maneira possível, seja com essas aulas aqui, que são momentos profundos para a gente, né? Eu acredito que o casamento inabalável, o casamento de alto valor, é o grande pilar de uma família estruturada, de uma família inabalável. Tudo começa na cura do nosso feminino. Então é isso. Eu aguardo vocês, façam suas aplicações, venham conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho. Vamos juntas, estamos juntas. Muito obrigada a todas. Um beijo grande no coração de cada uma e acompanhe os próximos movimentos, que vai ter muita coisa maravilhosa aqui, tá bom? Obrigada a todos aí. Um grande beijo e até breve. Tchauzinho.